Curei o pessoal que estava e passei Claro. no intervalo, porque senão a pessoa tem alguma coisa, né? Um desmaio, né? Exatamente. A pessoa está já subjugada, como eu Daí falei. quem está ali com ele vai arrastar ele, vai Depois que embora. ele saiu daqui, ele ficou mal ali, tirava, sentou ele, eu dei água, ele ficou mal. Foi bem intenso. Exatamente, gente. Outro caso que a gente teve também semana passada, a gente atendeu, por exemplo, 7h30, nós tínhamos o trabalho de sexta, era, né? A gente atendeu 5 para as 8 ou 2 para as 8 nós terminamos e começamos o trabalho normal. Exatamente, porque além de não era um caso grave, mas era um caso que tinha, por exemplo, como esperar, mas a pessoa não era daqui. Então a gente atendeu até o limite que a gente tinha, 8 horas começamos o trabalho. Tá? Porque também a gente não pode deixar, vai lá, atende, fica até 8h30 ou 9 horas conversando com a pessoa e tal, dando explicação. A gente tem um limite, tem um respeito, então a gente tem que analisar cada caso. Sempre lembrando, as emergências devem ser priorizadas as pessoas vivas que ainda não se tiraram a vida, do que acontecer depois alguma coisa grave e a gente não ter atendido porque tinha a disciplina do horário, a rigidez do horário, né? E a gente tem que usar o bom senso, né, gente? Os espíritos, eles vão ter que esperar, né? A gente não vai deixar uma pessoa se matar porque os espíritos não querem esperar, né? Se essa for a regra da espiritualidade, né, a gente sempre tem que priorizar nesse caso a pessoa que está viva, porque os falecidos a gente vai atender na outra reunião, né? O pior é a gente ter que atender uma pessoa suicida numa reunião mediúnica porque a gente não atendeu na hora um caso grave, né, gente? Vocês não concordam? Ninguém concorda. Aquela menina foi outro caso grave também, né, Fabiano? Como? Aquela que veio. Foi Ela também, né? Ela chegou assim. difícil. Você tá marcada, né? Difícil. Ela até saiu, eu fui lá e trouxe ela de volta, né? Gente, a gente tem atendido nas quintas-feiras, por exemplo, que os agendamentos de quinta não são casos graves, mas são casos que as pessoas não estão... Porque senão elas não ficam esperando, a gente não fica esperando até quinta, a gente vai atender num dia ou numa terça mesmo, como acontece muitas vezes, de ser, por exemplo, terça de manhã ou segunda, e a pessoa está tendo um piripaque, a gente não vai agendar para quinta, porque a nossa agenda, por exemplo, agora já está para março, nós estamos recém-início de fevereiro. Daqui um mês e meio tu vem. Se a pessoa está tendo um piripaque, a gente já encaixa na primeira, quinta, dependendo da gravidade, já atende na terça mesmo, porque são casos de emergência. Gente, passamos então para o próximo tema. 24. Médiuns esclarecedores. Agora nós vamos falar sobre os doutrinadores. A gente já falou um pouco sobre o doutrinador, esse é mais um dos itens que meio que se repete no livro, que eu já tinha falado antes, mas nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Médiuns esclarecedores. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem e da assistência. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que introduzem a vida maior e blá blá blá. A gente já falou 500 vezes, né, gente? Na nossa reunião de sexta, por exemplo, nós temos 2 doutrinadores, porque nós temos 2 mesas, repetindo sempre a vocês. Caso não falte, já tem um substituto. E como vocês veem na quinta-feira, na segunda-feira hoje, nós temos 5 doutrinadores nativos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, porque dificilmente a gente tem essa quantidade de doutrinadores. Naturalmente que esses companheiros competem nos setores mais importantes da reunião. É o setor mais importante da reunião, gente. Porque médium tu pode ter, numa reunião mediúnica, 10 médiuns, mas às vezes tu vai ter um doutrinador, e esse doutrinador é o chefe daquela reunião, como a gente já falou, é ele que vai ter a voz de comando. Não é o médium incorporado ali que vai estar decidindo, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, ou acontece algum problema, é o doutrinador, é ele que vai responder.
Vejamos alguns dos itens de trabalho fundamental. Guardarem atenção no campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam a reunião. Geralmente cai, os doutrinadores, como eu já falei, quem não é médium na casa, às vezes está lá na casa, não é médium, está lá um ano, 2 anos, aí toca para ele ser doutrinador, coitado. Que é a tarefa mais difícil, é a mais difícil. Eu acho a tarefa da doutrinação a mais difícil, porque médium é muito mais passivo que ativo. E o doutrinador, não, o doutrinador tem que ser muito mais ativo, é ele que decide, é ele que tem que escolher as palavras que ele vai falar. É ele que tem que fazer os comandos autométricos, por exemplo, aqui na nossa casa. É ele que tem que saber muito de psicologia espiritual para poder retirar um espírito de uma hipnose. É muito complexo, mas cuidar os médios e cuidar os médios fascistas e dizer fascistas fazer aquilo é muito complicado. Então ele tem que guardar o que é a atenção no campo intuitivo, porque a espiritualidade, o chefe do outro lado, da desencarnado, vai estar ali na cabecinha dele, porque ele que tem que falar tudo. Então ele vai estar ali, faz isso, faz aquilo. Então geralmente toca para esse doutrinador, geralmente não é médium, mas pode ser também, mas geralmente não é. Então ele é muito o quê? Um médium intuitivo, né? Não é que ele não seja médium, né? Ele é um médium, mas geralmente médium intuitivo. E aí ele vai receber aquelas informações para poder falar, dar os comandos, às vezes autométricos, dar um comando ou dar outro comando. Falar isso ou falar aquilo? Ou o caso está muito difícil, o que eu vou falar? A gente vem o pensamento falar isso. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos aproveitando esse campo, já que... Na número 2, tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Não vou falar sobre esse tipo. Depois nós temos uma conversa. 3. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médios psicofônicos. Gente, o doutrinador, obviamente, de todos, é o que tem que estudar mais. Se o médium tem que estudar 100 livros por ano, o doutrinador tem que estudar 150. Porque ele tem que saber muito de tudo. Quanto mais ele estudar, mais elementos ele vai ter para conversar com os espíritos. Então ele tem que estudar muito. E estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns de psicofonia, que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Eu até estava falando para o Fabiano mais cedo, essa questão da sugestão da psiquiatria aos médios. Gente, dificilmente eu vou dizer para vocês consultarem, falando a mesma coisa que eu disse para o Fabiano, consultarem a psiquiatria, porque eu vejo a psiquiatria hoje, atualmente no mundo, muito defasada, onde tu vai tratar com remédios alopáticos, anestesiantes, que vão aumentar ainda mais a tua brecha mediúnica e tu vai ficar cada vez pior. Então eu não vou indicar a psiquiatria, embora diga isso no livro, não indicaria a psiquiatria para vocês. Na época, nessa época que o livro foi escrito, se confiava muito na psiquiatria porque ainda existiam os eletrochoques. Então, gente, eles acreditavam que realmente era uma saída, uma das únicas saídas. Hoje em dia que se prova que o eletrochoque não é eficaz no campo da psiquiatria, isso praticamente caiu por terra. E hoje se utiliza muito remédio alopático, que abre muito a brecha da mediunidade. Então a tendência é de ter mais contato com os espíritos. Então, eu se fosse receitar, eu receitaria a psicologia em vez da psiquiatria, tá, gente? A conversa com psicólogos, se formos entrar no campo da medicina positiva, como se diz, na medicina normal. Outra coisa, a questão aqui, às vezes o que acontece? Por que colocaram esse item 3? Às vezes tem médiums que não são médiums.
eles são anímicos, né? Eles estão dando aquelas comunicações que não são comunicações. Se o doutrinador perceber que é isso por muito tempo e que ele está tentando fraudar ou está tentando fazer outro tipo de coisa, aí o doutrinador vai perceber que aquilo é um problema psicológico da pessoa, ela está precisando de atenção, ela está precisando de outro caso, então por isso que ele diz isso aqui. Aí o doutrinador vai retirar ela da mesa, ou vai colocar ela apenas no passe, ou vai fazer outra coisa, mas ela não vai dar mais comunicação, porque na verdade ele já percebeu depois de meses que é um problema de, às vezes até de moral e de ética da pessoa. Por isso que se fala na psiquiatria, gente. No número 4, cultivar o tato psicológico evitando atitudes ou palavras violentas. O tato psicológico quer dizer ver o que o Espírito vai te dizer e sempre escolher as melhores palavras, a melhor forma de falar. Ter um tato, né? Perceber aquele Espírito, perceber a psicologia que esse Espírito apresenta para saber o que tu vai dizer, sem jamais usar palavras violentas. Embora o Espírito te xingue, diga isso, diga aquilo, jamais.